Olha, vou colocar já, o professor Miguel Nicolelli está aqui, cedendo um pouco de tempo. Professor, saudade do senhor aqui. Tudo bem? Tudo bem? Como vai, Fábio? Tudo bem? Tudo jóia. Agora numa situação um pouco melhor, né? Porque nós temos aí um certo arrefecimento, não sei se isso é definitivo, se é provisório, nem que fatores causam isso, mas o fato é que houve um distensionamento, e talvez a vacina já começando a fazer efeito coletivo. Queria saber do senhor, professor, se o senhor está mais aliviado, porque o senhor tem sido a nossa escola aqui, sempre na antevisão de cenários muito drásticos, que se confirmaram, todos eles. Agora o senhor está mais tranquilo? Ainda não, Fábio. Eu continuo muito preocupado, porque como eu estudo e não só eu, né, mas todas as pessoas que têm estudado a pandemia desde o início, desde a primeira onda, a gente observa pequenos períodos de melhoria, né, de queda de casos que estão relacionados à própria dinâmica do vírus, né? Você tem um pico de infecções nas ondas e depois você tem uma redução. E, evidentemente, como você falou, a gente não sabe, não dá para saber ainda, porque nós temos múltiplas variáveis competindo entre si. A minha grande preocupação no momento é como a variante Delta está se comportando em relação à variante Gama, que é a P1 brasileira amazônica, como elas estão competindo aqui no Brasil e qual é o efeito da vacinação, porque nós atingimos só 15%, por volta de 15% de pessoas com segunda dose, né? Então, como eu tenho acompanhado a situação em outros países, como o Reino Unido, e agora a Indonésia e a Holanda, onde houve, né, uma queda, principalmente o Reino Unido, uma queda muito grande com o lockdown, o terceiro lockdown que eles fizeram. Se você for olhar o Reino Unido agora, eles estão chegando a 40 mil casos de novo, só que com uma redução significativa de hospitalizações e de mortes. E lá a variante Delta dominou 99% dos casos, mas ele já tem 50% da população com 2 doses. Então esse é o drama. Não dá para ficar tranquilo ainda, porque nós estamos num patamar muito alto, e nós não sabemos no Brasil qual é a situação, a dinâmica da variante Delta, porque a gente sequencia muito pouco aqui, né, as amostras. Professor, que eu me lembro muito bem, quando em Modena, na Itália, teve uma disputa lá de um campo de um campeonato, não sei se foi Modena, mas acho que foi Modena, sim, porque foi Modena a cidade por onde o problema começa na Itália. Um campeonato de futebol, um jogo de futebol, com torcedores de várias partes do mundo, e ali o coronavírus se disseminou para toda a Europa. E não se aprendeu nada com isso. A pedagogia foi zero. Foi Bérgamo e Inter de Milão, em San Siro. Bérgamo, isso. No estádio San Siro, exato. O time do Atalanta foi jogar lá com coisa, e a torcida de Bérgamo foi em massa para Milão, e veja o que aconteceu em Bérgamo depois, né? Pois é. Foi a primeira vez que chegamos a uma contagem de 400 mortes por dia no mundo. Foi ali, a partir desse episódio. E a pedagogia foi zero, né? Porque os países, nós estamos vendo o Japão com as Olimpíadas, nós estamos vendo o Brasil com a Copa América, né? Lá na Europa, os campeonatos de futebol. Então, enfim, as pessoas são teimosas, né, professor? A lição, por mais dura que seja, não é aprendida na íntegra, né? E nós não damos, infelizmente, a informação demora muito para chegar. Veja, eu vou dar um dado para vocês que eu acho que eu conversei a última vez que eu estive aqui. Nesse instante, nós estamos em meio de julho, certo? Nesse instante, nós atingimos 1 milhão de mortos por todas as causas no Brasil. Tá? Covid e outras causas, tá? Só que assim, vamos lá, metade do ano, nós tivemos 1 milhão de mortos totais no Brasil, sendo que, em 2019, o total de mortos no ano foi 1 milhão e 200, tá? Por volta de 100 mil óbitos por mês, era a média natural, normal do Brasil. Nós já temos 1 milhão no meio deste ano, ou seja, 83% dos óbitos esperados, se não tivéssemos a pandemia e as consequências secundárias, já ocorreram no Brasil. Isso significa que 2021 pode ser o ano mais letal da história do país. Só em março desse ano, nós tivemos 188 mil óbitos, ou seja, 88% a mais do que nós esperaríamos num ano sem pandemia.
Isso foi repetido em abril. Só que esse número não chegou ainda na população brasileira. As pessoas não se deram conta que, além dos 530 e tantos mil óbitos que nós já registramos, né, por Covid, o número aterrador, na minha opinião, é esse. Porque outras pessoas morreram por outras causas a mais do que morreriam fora da pandemia, por colapso do sistema hospitalar, por falta de acesso médico, por problemas secundários, né? Enfim, pelo grau de insegurança alimentar que já atinge metade do Brasil. As pessoas não estão falando isso. A fome no Brasil está matando pessoas por causas secundárias, tá? Então, esse, para mim, eu não sou jornalista, mas essa, para mim, seria a manchete em todos os jornais brasileiros, né? 1 milhão de óbitos em 6 meses. O que é algo... Se você fosse falar isso para mim em 2019, antes da pandemia, eu ia falar, não, imagine, um aumento desses, quase 50%, ou mais de 50%, é inacreditável, né? Mas aconteceu, já é fato. E se nós bobearmos, nós vamos chegar no final do ano, se a gente só mantiver a média de 100 mil óbitos daqui para frente, nós vamos chegar com 1 milhão e 600, 1 milhão e 700 óbitos no ano, tá? Professor, a ciência do mundo todo, mas também no Brasil, ficou muito no foco aí durante a pandemia, porque é da ciência que vem as soluções que a gente espera aí para tudo isso. Nós sabemos que o Brasil sofre com falta de investimento, sofre com as campanhas até contra a ciência, que é o que é verbalizado por parte do governo, mas eu queria uma avaliação sua sobre quais os efeitos, hoje, passado mais de um ano que nós estamos aí nesse enfrentamento da pandemia, que tipo de efeito isso provocou nos cientistas brasileiros, em termos de reestruturação, apesar de todas as dificuldades, qual é a realidade hoje, o que mudou e o que dá para imaginar, assim, para onde vai a ciência brasileira? Bom, os cientistas brasileiros foram colocados, eu sempre digo, né, a ciência brasileira existiu durante a maior parte da sua vida no puxadinho lá no quintal. E, de repente, eles foram trazidos na sala de jantar, oferecidos um banquete rapidinho, né? Um banquete bem rapidinho. E no meio do banquete, né, Bauru e Coca-Cola, qual é a solução? A pergunta foi feita, né, de sopetão para os cientistas brasileiros, que olharam um para o outro e falaram, bom, como é que nós vamos sair dessa enrascada agora sem ter nem para onde, né, fazer os testes, nem para onde... não tem nem bolsa de estudos para os nossos estudantes. Então, foi uma situação de extrema, um protagonismo instantâneo, não necessariamente com as condições, né, de atuar. E, mesmo assim, os cientistas brasileiros responderam de uma maneira espetacular, né, haja visto o número de trabalhos que foram publicados em revistas de grande porte, o número de entrevistas da imprensa mundial, o número de recomendações. Eu mesmo, tendo trabalhado no Comitê Científico do Nordeste durante 11 meses, como os jovens professores das universidades federais se voluntariaram para trabalhar conosco. Nós tivemos mais de 200 cientistas trabalhando voluntariamente, né, produzindo estudos, recomendações, e tudo que... mais ou menos 90% do que foi visto e analisado e previsto ocorreu no Brasil, para surpresa dos gestores, né, que achavam que nós, cientistas, éramos teóricos. É o que eu falei na época no comitê, e falo e repito desde então. O gestor político brasileiro médio não está preparado para lidar com o cientista, porque ele acha que qualquer discordância que você tiver com o gestor é uma questão política, é uma questão pessoal, quando não é. Na vasta maioria das vezes é uma questão técnica. E eu me lembro de governadores ficarem muito bravos comigo por falar verdades na época, na imprensa, né, quando, na realidade, o que eu estava falando era absolutamente normal, dada a análise que tinha sido feita, e se provou verdade, mas só em mencionar o nome do Estado como tendo um surto já era razão de desespero e reclamações, né? E aí eu percebi que, na média, o político brasileiro não tem a menor traquejo para lidar com um cientista profissional ou com a dinâmica da ciência, porque a dinâmica da ciência não é no lero-lero. Ela não faz recomendações por conveniência política ou pensando no calendário eleitoral.
Ela faz recomendações baseadas em fatos e dados e análises as mais objetivas possíveis, né? E isso, para mim, foi a grande descoberta como cientista brasileiro da pandemia. O Brasil deveria ter um comitê científico permanente, independente, mantido independentemente, com voz, com direito à opinião, independente de quem estiver como governante, né, no país, como existe no Reino Unido, por exemplo, para que a ciência pudesse, com o que nós aprendemos na pandemia, oferecer recomendações para todas as situações fundamentais do século XXI que são colocadas para a sociedade brasileira, independentemente de qualquer pressão política. Porque foi isso que eu aprendi. Os políticos brasileiros não estão preparados para os desafios do século XXI e não estão preparados para dialogar em pé de igualdade com os cientistas. Eles acham que eles são deuses, só porque eles ocupam um palácio em alguma capital do Estado. E o que eu percebi é que o nível é bem baixo para entender a nossa linguagem, né? E eu não estou pondo nenhum tipo de... Não estou usando nenhum argumento aqui platônico de que os cientistas deveriam ser o novo poder do mundo, de forma alguma. Eu acredito piamente no processo democrático e na política, a política grega, né? O P maiúsculo lá dos nossos caros Sócrates, Aristóteles e outros. Mas, infelizmente, a minha experiência demonstrou que o Brasil tem muito a aprender nesse diálogo dos líderes políticos com a ciência moderna de ponta, que precisa ser ouvida num país como o nosso, no século XXI. O senhor acha que há uma... O senhor falou que não é favorável que os cientistas tomem poder, mas seria o caso de ter um aumento de candidaturas para o parlamento, por exemplo, porque nós não temos uma marca da ciência no parlamento. O senhor acha que isso pode acontecer? Há uma preocupação entre vocês desse tipo de coisa, não? Sabe quantos PhDs existem no Congresso americano? Quantos? Chuta, agora eu estou curioso. Vocês dois, deem um chute, qualquer chute. Não tenho uma ideia. Vou chutar 10%. 10%. 1% ou um parlamentar? Não. Parlamentar, né? Um indivíduo, né? Um indivíduo que é do meu estado, onde eu moro, na Carolina do Norte, um PhD em biologia. Eu conheço o dele, tá? 99% são ex-promotores, ex-advogados, né? Nos Estados Unidos é assim, o Congresso é todo cheio, feito de advogados e promotores públicos, né? A vasta maioria. Nada contra, mas tem um. Mas tem, do lado do escritório do presidente da República, na Casa Branca, tem o Comitê de Ciência. Tem um assessor científico que agora, pela primeira vez, foi elevado à categoria de membro do gabinete oficial. Ele tem status de ministro pela primeira vez, né? Mas tem um cara. O problema dos cientistas participarem é que o jogo político hoje é massacrante no Brasil. Nenhum indivíduo medianamente, né, como qualquer um de nós, conseguiria sobreviver nesse jogo. Você consegue imaginar um cientista candidato a presidente da República no Brasil? Como é que ele vai sobreviver? Seria massacrado em 10 milissegundos. Não por causa de nada real, mas por causa do jogo que foi criado. Às vezes eu fico pensando que o jogo se transformou nesse troço brutal para evitar realmente que pessoas que têm propósitos de pensar no país, pensar no Brasil, pensar no futuro, entrem no jogo. Porque ninguém, sinceramente, que eu conheço do nosso meio, se aventura ou se aventuraria de receio, de medo, de ser completamente destruído pelo sistema. Porque, infelizmente, a política sonhada pelos gregos no século V a.C. é bem diferente. Já não era lá igual a que eles falam. Nunca foi. Né? É só ver a história da vida de Péricles para você saber. O grande herói da batalha de Maratona na Grécia, Temístocles, 20 anos depois foi exilado e teve que recorrer à Pérsia para sobreviver. Virou o assessor do imperador da Pérsia, a qual ele tinha derrotado na batalha de Maratona, porque foi expulso de Atenas como inimigo do Estado. Preciso dizer mais alguma coisa? Muito bom, muito boa. Muito bom, professor.
Professor, muito obrigada aqui pela sua entrevista. Eu vou encerrar a entrevista por aqui. O Fábio te mandou um grande abraço, muitos agradecimentos por estar aqui mais uma vez. É que houve um problema na casa dele, ele ficou com uma queda de energia lá, ele não está conseguindo voltar. Imagina. Grande abraço. Coisas que acontecem. Obrigada, bom, professor. Até uma próxima. Muito obrigada aí pelos seus esclarecimentos, sempre tão importantes. Até a próxima. Muito obrigada. Até logo, então. Obrigado, professor. Até logo.